Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma satisfação esta penúltima aula deste trimestre, deste ano de 2024, que já caminha para o final. A promessa de vida abundante é o assunto que nós estaremos estudando nesta semana. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Senhor Pastor Hércules, olha aí, já é a lição de número 12, 22 de dezembro de 2024. E estamos aí caminhando para o final desse quarto trimestre abençoadíssimo. Muito bem, olha só que coisa maravilhosa. Desde já nós queremos engrandecer ao Senhor, porque nos tem dado vida, saúde para podermos estar na sua presença e para podermos semanalmente estar aqui com todos os irmãos, compartilhando o conhecimento bíblico, teológico, relacionado aos temas propostos pela nossa editora CPAD, no que diz respeito às lições bíblicas dominicais. Então vamos lá, não é? Sem mais delonga, encerrando aqui nesse trimestre, estamos falando até aqui sobre as promessas de Deus. Para tanto, confie, viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vamos então avançando aqui já para o texto áureo da lição. João capítulo 10, versículos 9 e 10 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É o texto de João 10, versículos 9 e 10. Agora, a verdade prática diz o seguinte: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então, a vida abundante está à disposição de todos. Porém, se você deseja usufruir desta vida abundante, é necessário ter um relacionamento que seja desta forma, pleno, ou seja, algo que seja vivo, diário, com o Senhor Jesus. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Pegue a sua lição, ou se você não tem a lição, acompanhe pela sua Bíblia. O texto é João, o evangelho que João escreveu, capítulo 10, os versículos 7 até o 18. Muito bem, João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus, esta leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 a 18. Eu tenho, irmãos, um testemunho aqui, eu tenho uma lembrança muito boa em relação a esse texto do Evangelho de João, capítulo 10, porque quando eu era novo convertido assim, bem novo mesmo, com pouco tempo de fé, eu tive uma dúvida a respeito deste texto, e eu liguei para o meu pastor, porque isso, eu estou falando de praticamente 35 anos atrás, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, era telefone, e o de casa era aquele que discava assim ainda. Esqueci o nome agora. Entregando a idade. Era girando, já é mais de 50, né? Mas vamos lá. E aí, eu perguntei para ele a respeito desse texto, e nós ficamos ali por volta de uns 40 minutos, isso já era quase 2 da manhã, nós ficamos por volta de 40 minutos, e ele me explicando a respeito desse texto do Evangelho de João, capítulo 10.
E, assim, obviamente que eu tinha muita liberdade com o meu pastor, não é? Porque eu ligava para ele em horários bem próprios, e ele sempre me atendeu, muito bem, inclusive. O pastor Vladimir Cachoni, não é? Ele fez um trabalho comigo muito bom, um discipulado que não se faz hoje em dia, não é? Mas ele realizou esse trabalho. Assim como ele também, quando precisava de mim, ligava e também não tinha hora. Nós íamos atender as mais diversas necessidades, inclusive pela madrugada, quando um grupo de jovens que até então era evangelizado pela igreja, fazendo trabalho numa região aqui da cidade, se encontravam, se deparavam com pessoas endemoniadas, a gente ia fora de hora, inclusive, para fazer esse atendimento. Mas João capítulo 10 tem essa referência, não é, de ter o meu pastor como, de fato, um pastor que se preocupava com as suas ovelhas. E é exatamente o que nós vamos estudar nesta lição. Então veja aí, a lição tem 3 tópicos. O primeiro, Jesus, a fonte de vida abundante. Então o objetivo que nós temos nesse primeiro tópico é apresentar o Senhor Jesus como a fonte de vida abundante. Já o tópico segundo da lição, ele diz respeito à vida abundante. Então nós vamos conceituar e explicar exatamente o que é vida abundante. E no tópico terceiro da lição, o que identifica a vida abundante. O que nós vamos fazer então é elencar, relacionar as coisas, não é, que nós temos como referência aqui por base na lição, daquilo que identifica de fato uma pessoa que vive esta vida abundante. Veja que nós temos aqui um tema que é bastante, ele flui facilmente, porque tem desdobramentos que são abençoadores para as nossas vidas, independentemente do momento que você esteja vivendo como crente em Jesus. Tenha certeza que esta vida abundante, ela é disponível para você também, não é? A CPAD está sugerindo para o devocional desta aula os hinos 73, 486 e 568 para o devocional que você vai estar organizando aí na sua igreja. Agora o pastor Adolfilson vai fazer para nós a definição da palavra-chave desta lição, que é vida. Muito bem. Vida, de acordo com a ciência, a vida é um conjunto de características que distingue os seres vivos da matéria inanimada. Essas características incluem capacidade de reproduzir, metabolismo, material genético, resposta a estímulos. A vida também pode ser definida como um sistema químico que se replica por si próprio e evolui em interação com o meio. E a Bíblia, a melhorar aqui, eu trouxe uma colocação fora da Bíblia. Sim, a vida pode ser definida como um período que vai do nascimento até a morte, mas o que fazemos durante esse tempo é o que define quem somos. Agora, e na Bíblia? A vida é um dom precioso de Deus, cada pessoa foi feita à imagem e semelhança divina, embora o pecado tenha distorcido essa imagem, é plano de Deus restaurá-la em nós. A vida abundante em Jesus pode ser vivida em todas as circunstâncias e se prolonga por toda a eternidade. E nós vamos entender, no último tópico, no terceiro, o que seria vida abundante. Essa palavra vida, eu marquei aqui, aparece por mais de 450 vezes na Bíblia. Muito bem, palavra vida definida. Vamos então para a parte introdutória desta lição, uma vez que nós vamos estudar a respeito da promessa da vida abundante que fez Jesus Cristo, conforme o texto que nós temos aqui de João capítulo 10, já foi alvo, né, da nossa leitura bíblica em classe, não tem necessidade de repetirmos aqui. A vida com Cristo, ela faz um contraste, ela estabelece um contraste direto com a vida sem Cristo. Então você vai observar que viver com Cristo é uma realidade e completamente oposta é a realidade da vida sem Jesus. Quando nós estamos em Jesus, tudo o que nós ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. Obviamente que quando você está em Cristo, o seu objetivo é de fato realizar a vontade do Senhor, cumprir os planos do Senhor para a sua vida e ser abençoado por Ele. Se você, por exemplo, não assistiu a nossa aula da lição da semana passada, a lição de número 11, eu já vou sugerir aqui para você que assim que você acabar esta, você assista a lição de número 11, porque nós falamos a respeito, não é, das solicitudes da vida, não é, dos problemas que todos nós enfrentamos no que diz respeito à nossa provisão. Então, assista a lição de número 11, porque também é maravilhosa e ela complementa também o pensamento que nós temos aqui
de sermos ovelhas de um bom pastor. A vida abundante que Jesus Cristo nos oferece, ela preenche as lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Às vezes a pessoa está vivendo um vazio existencial, e eu acho que a gente pode chamar atenção disso para esta questão, porque quando vai chegando o final de ano, essas épocas festivas, não é? Muitas pessoas acabam vivendo momentos de profunda tristeza, de desilusão, e por causa da situação, às vezes, que estão envolvidas socioemocionais, acabam entrando em crise, porque de repente não conseguem perceber uma perspectiva de melhora para a sua vida. Mas o fato é, meus amados, vocês que nos assistem, que nos ouvem, que estão conosco aqui, sendo crentes em Jesus ou não, o fato é que só Jesus pode preencher os vazios existenciais do ser humano. Por isso que esta vida abundante que Jesus nos propõe, ela é uma promessa que começa e termina em Jesus. Por isso mesmo que ele se identifica como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque só mediante um relacionamento pessoal com Jesus é possível desfrutar desta vida, esta vida abundante. É proposta do Senhor para cada um de nós. Nós temos tão somente que nos apropriarmos e vivermos intensamente esta vida abundante com o Senhor. Agora, vamos para já o desenrolar, não é, desta lição. E o primeiro tópico que temos aqui é exatamente esse: Jesus, a fonte de vida abundante. Então, o pastor Adalvilson já vai tratar sobre a fonte de verdadeira vida, porque existem muitas fontes hoje em dia, porém algumas delas são fontes que a Bíblia classifica como fontes rotas, sujas, que certamente o seu conteúdo não produz vida. Mas vamos aqui então para a fonte verdadeira. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, antes de adentrarmos lá, é bom que o professor apresente o contexto de João capítulo 10, eu trouxe aqui. Qual é o contexto? Em João 10, Jesus usa a metáfora de um pastor e suas ovelhas para ilustrar seu relacionamento com os seus seguidores. Ele enfatiza a importância de ouvir a voz, ou a sua voz, e segui-lo como única forma de receber a vida eterna, somente através dele. E, ainda fora da nossa lição, o capítulo começa com Jesus declarando que ele é a porta das ovelhas. Ele explica que quem entrar por ele será salvo e encontrará pastagens. E essa declaração reflete a reivindicação exclusiva de Jesus como o único caminho para a salvação. Então está aí, é bom que o professor atente para o contexto do capítulo 10 de João. Vamos para a lição? O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como bom pastor. Isso nós entendemos que existiam já os maus pastores na época. E esse pastor se relaciona com as suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. João 10, 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Nós entendemos aí a intimidade do pastor com as ovelhas, e hoje também nós devemos ter essa intimidade com o bom pastor Jesus. E João 10, 4 diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que tem muitas vozes estranhas aí, que muita gente está ouvindo e muita gente está seguindo, e não é a voz do nosso querido pastor, não é Jesus, tá bom? Continuando aqui, além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas, no versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. E eu trouxe aqui um adendo, né? Quando Jesus afirma ser a porta, ele está dizendo que através dele, como porta, temos acesso à paz, à alegria, à graça e liberdade que só vem através da vida cristã por meio da sua salvação e reconciliação. Logicamente, reconciliação a Deus por intermédio de Jesus, através desta porta, não é mesmo? Vamos continuar aqui. Esta porta simboliza o caminho de salvação espiritual
em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. E tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. O pastor falou do vazio existencial, e eu afirmo aqui que toda a humanidade, quem já não aceitou a Cristo, tem este vazio. Isso é fato, isso é realidade. Quem pode, só Ele pode preencher esse vazio na alma, não é? De todas essas pessoas. Nós já encontramos o Mestre, não temos este vazio em nossa alma. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo bem para a glória de Deus. E aqui, o último parágrafo, eu trouxe uma colocação, a Bíblia apresenta Deus como fonte da vida. E eu trouxe até um versículo que não está na lição, Salmo 36:9. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Portanto, a verdadeira vida é em Deus por Cristo Jesus. Muito bem, amados. Agora o subponto 2 fala da fonte de vida abundante. Os versículos 8 a 10, nós já vamos mencioná-los aqui, desse texto de João 10, está na leitura bíblica em classe. Nele, Jesus faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores. Estes ladrões e salteadores aí, de João capítulo 10, eles apenas praticam o roubo, trazem morte e também destruição, uma vez que o nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar de morte, e esta vida, a proposta é que seja vida com abundante. Veja João capítulo 10, os versículos 8 a 10 diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, observe aí que Jesus está fazendo um comparativo entre ele, o verdadeiro pastor, a porta das ovelhas, com aqueles que vieram antes deles, os falsos pastores da época, os escribas, aqueles anciãos que estavam ali, que eram hipócritas, que eram sepulcros caiados. Ele tem vários enfrentamentos com essa gente. Ele diz: esse povo é uma tropa de ladrões e salteadores. Eles vêm e provocam isso, roubo, não é? Matança e destruição. Observe que este também é o papel de Satanás, ainda que o texto aqui não faça referência direta ao Satanás, mas àqueles que vieram antes de Jesus e que eram enganadores. Aqui nós podemos fazer então esse contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás com os seus demônios, que também tem esse tríplice ministério, né? O ladrão, Satanás, ele vem exatamente para roubar, matar e destruir. E onde ele encontra espaço, meus irmãos, ele faz esse estrago. Essa é a verdade. O diabo, que é o nosso adversário, ele busca destruir a nossa vida e também o plano de Deus para as nossas vidas. Veja que Deus tinha um plano maravilhoso com o primeiro casal, Adão e Eva. E Satanás foi ali e fez exatamente isso. Roubou, matou e destruiu. Ou seja, ele não só acabou com a vida de Adão e Eva, como também os planos que Deus tinha. Observe que coisa tremenda é essa analogia que nós temos aqui na Bíblia. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida. Ele nos amou, ele nos salvou, ele nos perdoou, ele apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de sermos salvos em Cristo. Agora, quando nós falamos em Cristo, por intermédio de Cristo, é porque se você não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Então você precisa ser lavado, não é, espiritualmente lavado pelo sangue de Jesus. Senão, quando você se apresenta diante de Deus, você é aquele miserável pecador. Mas se você foi lavado pelo sangue de Jesus, teve os seus pecados perdoados por Jesus,
quando você se apresenta diante de Deus, o que Deus vê é Jesus brilhando em você, justificado pela fé. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante a sua graça, e isso conforme já disse aqui, por meio de Jesus, é só Ele que pode nos dar. E esta vida abundante, ela está ofertada a todos. Se você nos ouve, se você nos assiste e ainda não experimentou esta vida abundante, a nossa palavra já, desde agora, para você, é que você procure uma igreja séria, próxima da sua residência, próxima da sua casa, ou de algum amigo com quem você se identifique e procure ali tomar conhecimento a respeito do caminho de salvação, porque é certo que o Espírito Santo de Deus está se movendo para salvar a sua vida. E se você sentir liberdade, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos e nós ficamos à disposição também para te dar alguma orientação, independentemente de qual seja a região geográfica que você esteja. Nós estamos sempre à disposição. Pastor, o tópico primeiro, falando ainda de Jesus, a fonte de vida abundante. Muito bem, então, subponto 3, o tópico primeiro, a fonte do amor. Pastor Adovilson. Muito bem, antes de adentrarmos aqui, pastor, o versículo 10, é comum a gente ouvir assim. Está escrito em João 10, né? João capítulo 10, versículo 10, o diabo vem roubar, matar e destruir. Mas não é assim que está escrito. Está escrito lá que o ladrão. Aí uma referência aos falsos pastores, aos falsos mestres, aqueles que falavam de acordo com a lei, mas não obedeciam a lei. Tá certo? Embora, aquilo que o senhor falou. É uma analogia também. E também o diabo estava trabalhando, não é? Nessas pessoas, eram os secretários do diabo na época. Aqui o tópico 1, subponto 3, a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Versículo 14, vamos lá. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E é interessante que o versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, eu faço uma colocaçãozinha extra lição. De acordo com esse versículo, Jesus é o único que pode salvar as pessoas. Ele é a única porta da salvação. Ninguém mais pode salvar. É isso também o foco do que ele quis expressar aí, inspirou João a escrever, não é? Agora, veja bem, nosso Senhor afirma que da mesma forma que ele é conhecido do Pai, isso mostra intimidade, conhece profundamente as suas ovelhas e entregou a sua vida por elas, por isso ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. Olha que coisa interessante nós temos aí, essa intimidade com o Pai. Nós vemos aí, claro, a Trindade trabalhando a favor das ovelhas do bom. Vamos fazer um comentário teológico aqui. Isso. É baseado exatamente nesse texto que a doutrina calvinista afirma que alguém que está salvo vai permanecer salvo independentemente daquilo que faça. Exatamente por causa deste texto que do versículo de número 14, não é? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem as ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então, eu estou querendo, na verdade, achar um outro texto e eu vou achar para poder fazer essa menção. Mas o fato é que o texto fala exatamente que Jesus, nenhuma das ovelhas que o Pai lhe entregou se perdem. Se não me engano, é João 17. Eu já vou mencionar para os irmãos. Mas é exatamente nessa afirmação, não é, que as ovelhas que Deus deu para o Senhor não se perdem, quando, na verdade, o contexto não é esse. Não é? O contexto não é esse, e o contexto geral da Bíblia mostra que uma ovelha que
foi dada pelo Pai para o Senhor, ela se perde sim. E nós podemos citar aqui de pronto, né? De pronto, o apóstolo que foi escolhido por Jesus, não é? O Iscariotes, o Judas, que se perdeu, acabou se suicidando. Não é? Então, há meios, sim, de uma pessoa que foi crente se perder na vida e com isso também perder a salvação. Pode prosseguir, Muito bem. pastor. Continuando aqui na lição, a relação com as suas ovelhas é baseada no amor. Aliás, a Bíblia Sagrada se resume em amor. Ele escreveu, deixou registrado sua vontade, porque tem amor a nós como ovelhas, tá certo? Que pode ser testemunhado no relacionamento entre nosso pastor com a Santíssima Trindade. Olha aí, o versículo 15 e 17, João 10, 15 diz assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nesse texto aqui, Jesus quis dizer assim, não está aí na nossa lição, Jesus diz que o Pai o conhece, significa que Deus tem um relacionamento pessoal com o Filho, e que o Filho é o caminho para o Pai. Então nós temos aí, conforme eu já disse, a Santíssima Trindade trabalhando, não é, para que as ovelhas se aproximem cada vez mais do bom pastor. E o versículo 17 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Veja bem esse versículo 17. E quando ele diz assim, não está na lição, eu dou a minha vida, ele está dizendo, eu dou a minha vida, ou seja, voluntariamente. É o que nós chamamos de morte vicária, ou a morte substituta, aquele que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Mas é interessante que ele diz assim, olha, eu dou a minha vida para depois retomá-la. Essa retomá-la aí, desse texto, fala da ressurreição dentre os mortos para dar continuidade à obra da redenção. Então ele dá voluntariamente, não é? Nós conhecemos toda essa história registrada na Bíblia da redenção, porém ele ressuscitou ao terceiro dia e está aí continuando pela ação direta do Espírito Santo a obra de redenção da humanidade. Continuando aqui, dessa forma o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Aliás, queridos, lembrando lá do fruto do Espírito, lá, que é o primeiro fruto ali é justamente o amor, não é? Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Eu trouxe aqui, para encerrar uma colocação nessa última frase aqui que o pastor deixou até ali mais declarada, ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Essa fonte transbordante é Jesus Cristo, e ela nunca seca, sempre está transbordando bênçãos e vida sobre todos aqueles que querem matar a sede. Sua alma tem sede? Venha beber. Jesus Cristo, a fonte transbordante. Muito bem, apenas para completar, irmãos, o pensamento, o texto é João capítulo 10, os versículos 27 ao 30, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. É esse o texto que eu queria fazer referência aqui, a respeito, não é, da doutrina que afirma que uma pessoa salva não se perde. Aqui nós temos exatamente esse contexto na festa da dedicação, quando Jesus faz esta colocação. E você, lendo o contexto tanto de João capítulo 10, desde o versículo 1, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, você vai observar que é possível sim que uma ovelha, não é, que uma vez foi salva, uma pessoa que uma vez foi salva, por conta de decisões que vai tomar na sua vida, se perde sim. E nós temos diversos, não é? Diversos casos, podemos citar aí, já mencionamos aqui, não é o caso de Judas Iscariotes, mas podemos citar um exemplo que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, quando um casal de crentes, não é? Porque haviam feito um propósito de doar a venda da propriedade que lhes eram, o caso de Ananias e Safira, né? Que lhes eram de sua propriedade, venderam e decidiram mentir para o Espírito Santo.
a respeito do valor que tinham vendido a propriedade, que era deles, não é? A propriedade era deles. E não só perderam ali a salvação, como a vida, porque o próprio Deus os aniquilou, os matou, e veja que coisa. Então, há muitos outros exemplos, não é, que nós poderíamos lançar mão aqui, mas só para que nós possamos aqui embasar essa questão. Encerrando então este tópico primeiro da lição, Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor, conforme temos visto aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo e você aproveite aqui para se inscrever no nosso canal, também compartilhe. Se você tem se agradado, se para você tem sido positivo, tem acrescentado, então compartilhe essa aula com outros irmãos, professores de escola bíblica dominical ou ainda com pessoas que não sejam crentes, mas que precisam ouvir esta mensagem, ouvir este ensino, que certamente também produzirá resultado na vida deles. Deus abençoe. Já voltamos. Tópico 2 da lição, a vida abundante é o assunto agora em apresentação. Primeiro vamos conceituar o que é vida abundante. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1, antes de entrarmos no slide, eu trouxe aqui. Na teologia cristã, vida abundante é um termo que se refere à plenitude da vida, tal como ensinada por Jesus Cristo. O apóstolo João diz que a missão de Jesus foi dar vida em abundância, e não se refere aí somente a uma vida próspera ou com sucesso. Vida abundante pode incluir expectativas de saúde e prosperidade, plenitude de vida em situações adversas, comunhão com o Pai, plenitude de paz, alegria, força e equilíbrio no Espírito Santo. Então nós vamos entender o que é vida abundante agora a partir do tópico 2, mais especificamente o tópico 3, tá? Vamos voltar aqui, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Nós comentamos sobre isso na aula anterior, não é? A tricotomia humana, nós somos formados aí em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, alma e do espírito, ou seja, o ser humano na sua integralidade, ele preenche todas as nossas necessidades. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, que em tudo se faz novo, e que se torna em autêntica nova vida, segundo Coríntios 5:17, nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente em aulas anteriores, nós já fizemos menção. Segundo Coríntios 5:17, portanto, se, um condicional, alguém está em Cristo Jesus, ou seja, passou pela porta, não é, que é o bom pastor Jesus, é nova criação, é nova criatura, houve uma transformação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, nova vida, antes não tinha, mas agora vida abundante em todas aí as áreas da vida, material, física, emocional e espiritual. Muito bem, este é o conceito teológico aqui nesse texto que nós entendemos, pelo qual toda espécie de maldição é quebrada no momento que a pessoa recebe Jesus na sua vida. Porque estar em Cristo é significância de experimentar nova geração,
O texto que está aí na Bíblia, no versículo 17, onde diz criatura, é gerado de novo, ou seja, uma nova geração. É algo que está, ou é uma pessoa que está, porque nasceu de novo, livre de todas as maldições que anteriormente lhe foram proferidas. Esse é o texto-chave a respeito desta doutrina, que é também uma doutrina fundamental da nossa fé cristã. Subponto 2 aqui da lição fala a respeito da vida abundante, que também influencia a família, ou seja, a vida abundante que é alcançada por alguém também terá seus desdobramentos lá na sua casa, na sua família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas, o texto é Atos capítulo 16, eles estavam presos e ali a Bíblia nos relata que eles estavam cantando, orando e cantando louvores ao Senhor, quando de repente as estruturas da prisão se tremeram, se estremeceram e as cadeias foram abertas e os presos todos saíram. Porém, Paulo e Silas ficaram exatamente onde estavam. O carcereiro que chega, ele se aproxima, apavorado na verdade, e ele, quando observa que Paulo e Silas ainda estavam ali, não é? Ele pergunta para Paulo o que é que ele deveria fazer para ser salvo. Vamos para o texto aqui, Atos capítulo 16, os versículos, a partir do versículo de número 31, é a referência que nós queremos fazer aqui. Vamos ler o texto, mas Paulo clamou, ou vamos ainda mencionar o texto a partir do versículo 30, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? É o texto do versículo 30. Agora o 31. E eles disseram, Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Veja aqui, a promessa de vida abundante aqui é para uma pessoa e também para os da sua casa. A salvação que Jesus Cristo oferece, ela não se aplica apenas, aqui no texto em questão, àquele carcereiro, mas de maneira mais abrangente, não é? Toda a sua casa. Então não seria apenas ele, mas toda a sua família que poderia ser alcançado pela mensagem salvífica de Jesus. Pastor, o senhor mencionou muito bem, neste caso, o carcereiro, olha, crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. Ou seja, a salvação da família depende de cada membro da família. Nesse caso aqui, se cumpriu sim, que toda a família do carcereiro foi salvo lá em 16, 32 e 33, Atos 16, realmente ocorreu. Agora, eu trouxe aqui uma colocação que vai depender o quê? Olha aqui que eu escrevi aqui. O salvação é um projeto familiar, mas uma escolha individual. A Bíblia diz que uma pessoa deve crer em Cristo para ser salvo. Aquele que crê em Cristo pode ter certeza de estar salvo. No entanto, a salvação não significa que automaticamente todos os familiares de uma pessoa se converterão. O amor de Deus é aberto a todos, mas a decisão corresponde a cada um. Né? É individual. É individual. É individual. Então, nesse caso aqui, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, realmente ocorreu que toda a família dele veio a aceitar a fé. Agora, não podemos aplicar, eu vou ser crente, toda a minha família será salvo por mim. Então, é uma decisão de cada membro da família. E aqui especialmente, a gente depreende que, de fato, a família dele percebeu uma mudança de vida nele. Porque a sequência do texto diz assim, no versículo de número 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Olha aí. O verso 34 é que fecha a questão. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Glória então, a Deus. toda a sua casa experimentou individualmente Exato. a mesma bênção que ele havia experimentado. Então, toda a sua família se alegrou, porque individualmente todos decidiram também por Jesus. Porque tem aqueles que aceitam a fé
E porque vem esse texto, você fala, não, a minha família está garantida. Mas há uma regra de ouro, você precisa frutificar, não é? Você precisa apresentar frutos dignos de arrependimento, para que não só as pessoas do convívio da fé reconheçam a sua mudança, como principalmente os da sua casa. Você vai observar que quando Jesus cura aquele endemoniado de Gadara, Jesus fala com ele, ó, vai lá e anuncia para os da sua casa, porque é exatamente onde a mudança será observada. Tem pessoas que aceitam Jesus e na igreja todo mundo reconhece ele como uma bênção, mas se você conversar com a família vai falar, não, esse camarada é o filho do cão, porque o seu testemunho dentro da família não é condizente com aquele modus operandi que ele tem quando está na igreja, entre os irmãos. E aqui a gente percebe que, de fato, o carcereiro mudou de vida, tanto que a sua casa decidiu também por Jesus. Esse é um aspecto muito relevante, porque alguém fala, não, eu estou salvo, por que a minha família também não é salva? E aí o indivíduo se põe a pregar para a família. Olha, eu vou dizer que a melhor pregação para a família é um modo de vida cristão. Cristão autêntico, né? Cristão, de fato cristão, porque tem muita coisa que se diz aí como cristão e que na verdade não reflete um viver em Cristo. Vamos lá então, pastor Adolvilson, ainda nesse tópico segundo, falando sobre vida abundante, nós temos aqui no subponto 3, diversas bênçãos que são provenientes dessa vida abundante. Aleluia, quando Jesus nos dá essa vida, quais são as bênçãos que recebemos? Vamos lá? Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar aí, paz em Deus e tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Lá em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Vida abundante, paz. Paz para a nossa alma, já comentamos isto também, esse assunto em aulas anteriores, lá em Isaías 9,6, Jesus é o príncipe da paz e paz somente através dele em nossas vidas, não é mesmo? Temos também aí essas bênçãos provenientes da vida abundante, a prática do amor. Lá em João 13, olha o que diz, 13:34, um novo mandamento lhes dou, ame uns aos outros, esse amor para com as pessoas, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E o versículo 35 diz assim, com isto todos saberão que são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós estamos falando aqui, a vida abundante nos traz esse desejo de amar as pessoas, de ajudar as pessoas, enfim. Outro bênção proveniente da vida abundante temos aí, que é a vida em unidade. Lá o Salmo 133, que é curtinho, ó como é agradável quando os irmãos convivem em união. 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até as golas de suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Nós estamos falando aqui, queridos irmãos, de unidade. Desejamos estar com os irmãos lá na igreja, congregando, prestando culto a Deus, enfim, está falando aí de unidade, que é uma bênção proveniente da vida abundante. E temos outra bênção aqui, o cultivo da esperança. Lá em Romanos, não é? 5:5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor, e nesse texto diz que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração, portanto, o amor de Deus foi derramado em nós, e nós cultivamos esta esperança. Por isso que realizamos a obra de Deus com amor,
por isso que nos afastamos das coisas que nos fazem afastar de Deus e estamos aí continuamente servindo ao Senhor. E também temos a outra bênção proveniente da vida abundante, que é a perseverança na paciência. Lucas 21, 19 está escrito assim: e perseverando que vocês obterão a vida. É o que o pastor falou, devemos perseverar, não é que pode perder sim a salvação. Então devemos sempre estar perseverando. Aliás, a Bíblia diz, aquele que ir até o fim, ou perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E perseverança na paciência, também temos aí uma referência, lá em Romanos 5,3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E o versículo 4 é a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Então, nos gloriamos nas tribulações porque produz perseverança, outra tradução diz paciência, né? Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia, de sentido de outrora. Amém? Maravilha, olha só, Mateus capítulo 24, versículo 13, Marcos capítulo 13 e o versículo 13, e também Marcos capítulo 10 e o versículo 22. Esses textos fazem referência a isso. Aquele que ficar firme, que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Aleluia. Se não houver perseverança, Não está tem salvação. subentendido que não haverá salvação. Eu digo, em palavras mais simplórias, assim, que a salvação é de graça, porque o texto de Efésios diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, salvação é de graça, mas a manutenção da salvação, aí depende de esforço. Isso também não quer dizer que é meritocracia. Não há aquilo que você faça para garantir a salvação. Mas se você não se esforçar no sentido de ter comunhão com o Pai, de viver uma vida de comunhão, ligação com o Senhor Jesus, de proximidade com o Senhor Jesus, é muito fácil que você será alvo de Satanás e das hostes, daqueles que são, conforme o pastor Adovil sempre menciona aqui nas aulas, os secretários do diabo, né? Certamente os secretários do diabo vão te achar, porque quanto mais distante você estiver de Deus, mais próximo você está do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é um adversário sorrateiro. Nas palavras de Pedro, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então você imagina essa situação aqui, que este copo aqui seja Deus, seja você, e Deus está aqui te protegendo. Conforme você sai debaixo da proteção de Deus, você está indo ao derredor, onde o inimigo está buscando quem possa tragar. Então, distante de Deus, você é um alvo bem fácil para Satanás e as suas hostes. E conforme nós já comentamos aqui, ele, fazendo uma analogia do texto do versículo 10 aqui do Evangelho de João, ele rouba, ele mata e ele destrói. E ele não tem dó nem de você, nem da sua casa, nem da sua família, nem do seu ministério. Ele quer exatamente isso, é roubar, matar, destruir, aniquilar e arrebentar a sua comunhão com Deus. Foi exatamente isso que ele fez com Adão e Eva. Se você não se lembra bem, leia ali em Gênesis capítulo 3 e você vai entender exatamente o que foi que ele fez com a humanidade. Não foi só com Adão e Eva não, porque por causa da desgraça de Adão e Eva, toda a humanidade, além da natureza, sofre até hoje, geme, e a Bíblia fala exatamente a respeito disso. A vida abundante que é prometida por Jesus preenche as esferas da tricotomia do ser humano, do corpo, da alma e do espírito. Sem Jesus, meus irmãos, o vazio é grande. E aí as pessoas buscam de todas as formas, em drogas, no sexo, no dinheiro, nos prazeres da carne, nos prazeres do mundo, enfim, e você percebe que não preenche. Inclusive, ainda por esses dias, conversando com um dos irmãos que trabalham conosco ali, no CETADB, eu estava explicando para ele a respeito disso. Às vezes você observa pessoas que são multimilionárias, mas que na vida não dão certo, porque na verdade o dinheiro não preenche aquilo que eles estão buscando. Às vezes casais que são formados
e são pessoas bonitas, lindas, maravilhosas, tanto o homem quanto a mulher, você percebe que passam um pouco tempo. Nós temos um exemplo bem recente aqui dentro do Brasil mesmo, não é? De casamento que durou 2 meses, 3 meses e se desfez, um casal bonito, falando do aspecto físico, porém, também não preenche. Então, sexo não preenche, dinheiro não preenche, beleza não preenche, e você vai observando que o que preenche, de fato, é único e exclusivamente Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus. Muito bem, então, meus irmãos, nós vamos fazer aqui mais um intervalo e já vamos voltar para o tópico 3 da lição, que é exatamente o fechamento, onde nós vamos verificar aqui alguns exemplos. O que é que identifica em alguém esta vida abundante. Você não pode perder, nós já vamos voltar, mas aproveite aí esse intervalo e se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe todo o trabalho que nós produzimos aqui através do CETADB, tanto relacionado à Escola Bíblica Dominical, quanto aos cursos teológicos que a escola oferece. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Tópico 3 da lição, o que identifica a vida abundante em alguém. Aleluia! Primeiro aspecto que temos aí, pastor Adolvilson, a alegria do Senhor. O tópico 3, o subponto 1, a alegria do Senhor, não é mesmo? Agora, veja bem, vamos ler aqui o que identifica uma vida abundante. Primeiro, lógico, nós acabamos de ler a alegria no Senhor, não é mesmo? Eu trouxe aqui algo extra lição. O versículo bíblico que diz que Deus quer que sejamos alegres é João 15:11, que diz: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então é desejo de Deus nos ver alegres. Nós vamos entender isto a partir deste tópico, né? E o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando: regozijai-vos sempre. Lá em 1 Tessalonicenses 5,16, em outra tradução, alegrem-se sempre. Regozijo, alegria, não é? Alegria no Senhor. E lá no Antigo Testamento, em Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8,10, ele acrescentou, né? Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada tem preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, constantemente, Deus nos quer ver alegres na sua presença, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E temos também aí, logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Veja bem que a situação aí, o que é necessário fazer é viver próximo de Deus, conforme o pastor falou, através da porta que é Jesus, o bom pastor. Deus vive, relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada
pelo apóstolo Paulo aos Gálatas 5:22, que diz lá: mas o fruto do Espírito é amor, e depois vem a alegria. Portanto, quem produz em nós a alegria é o Espírito Santo, que habita em nós. Em Provérbios, não é? O sábio diz que a alegria é um bom remédio. Lá em Provérbios, não é? 17:22, nós também vemos aí, já estudamos sobre isto, que quando se está alegre, o corpo também, ele reflete, não é? Com saúde, não é? Esta alegria na alma. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz, cheios de vigor. Isso é vida abundante. Muito bem, esse é o primeiro aspecto, a alegria do Senhor. Agora, o subponto 2 fala de gratidão por tudo. Paulo, ele havia recebido um relato, né, de Tiago a respeito da fé dos Tessalonicenses e escreveu essa epístola aos Tessalonicenses quando ainda estava durante a sua segunda viagem missionária ali, estava em Corinto, e recebendo a informação de que a fé dos Tessalonicenses ia bem, ele escreveu essa epístola e fala de temas empolgantes, não é? E importantes também. A gratidão é uma delas e é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Então, meus irmãos, gratidão eu penso que seja uma das virtudes, não é, que deva expressar a vida de alguém que é salvo. Esse é um primeiro aspecto. Quando você conhece alguém que diz que é crente e é um ingrato, então aí Deus me livre, fique longe, porque você vai ser contaminado por esse negócio. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou de reclamar das coisas, nós aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. E aí a referência ao texto exatamente da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sempre procuro afirmar assim, a gente acaba se entristecendo e em algum momento manifestando esse sentimento de ingratidão, às vezes porque não alcançamos, não conquistamos aquilo que almejávamos. E aí porque não alcançamos aquilo, e devemos cuidar com isso, porque pode ser manifesta aí também um sentimento de inveja, né? Quando percebemos que outro conquistou, chegou, alcançou e nós não, então nós devemos ficar atentos exatamente por causa dessa questão que eu estou expondo aqui. Aí passamos então a reclamar, a murmurar, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em tudo. Qual é a melhor maneira de você chegar nesse aspecto da sua vida? Em ser grato por tudo. Não olhe por aquilo que você não conquistou, não alcançou ou não tem, mas olhe para aqueles que, não tendo aquilo que você já tem, são gratos a Deus. Não é? Olhe para o fato de você manifestar gratidão a Deus por tudo aquilo que você já conquistou, porque há muitas pessoas que desejaria ter o que você tem, viver a vida que você tem, ter os privilégios que você tem, e esses não alcançaram essa condição e nem por isso são murmuradores, nem por isso reclamam. Pelo contrário, são gratos a Deus, e esta gratidão é reflexo de vida abundante. Assim, a virtude da gratidão, ela é plenamente coerente com a vida abundante, porque em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Se alguém é cristão, é de Deus, tem Jesus, o Espírito Santo habita nele e não consegue ser grato, não é, por aquilo que tem, por aquilo que conquistou, por aquilo que não consegue ser grato, então esse tal precisa fazer um exame da sua vida espiritual, porque certamente tem alguma coisa que não está muito certa ali, tem erros ali, com certeza. Então nós devemos sempre ser agradecidos ao Senhor em tudo. O texto da lição da Escola Bíblica Dominical tem duas referências. Efésios capítulo de número 5 e o verso é o de número 20, ele diz assim, ó, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças em tudo, assim como o texto que nós já mencionamos aqui, de Tessalonicenses, não é? O capítulo de número 5 e o versículo 18. Agora, esse texto de Colossenses 3:17
também traz essa referência. Ele diz assim, ó, e quando fizerdes, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo aquilo que você for realizar, faça em nome de Jesus, dando graças ao nosso Senhor, porque ele é quem tem nos ajudado e até aqui, aleluia, ele nos ajudou. Aleluia. Seguindo aqui, meus irmãos, então nós já vimos a respeito da alegria do Senhor, já vimos também a respeito da gratidão por tudo como um reflexo de vida abundante, mas ainda tem a vida no Espírito, a vida de oração. Muito bem, o tópico 3, o subponto 3 é o último tópico, né? Então, veja bem, na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito e não da carne, conforme Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 11. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida eterna, vida plena. Pastor, o senhor sempre usou aqui a questão do copo, não é? Cheio do Espírito Santo. Imagine esse copo que eu estou aqui em mãos, não é, com ele, cheio, está até aqui a borda de água. É uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando está cheio, não tem lugar para mais nada. Tudo que você colocar aqui vai transbordar. Então a pessoa cheia não tem espaço para coisas do mundo, coisas da carne. Por isso que sempre a Bíblia diz, sede cheio do Espírito Santo, tá certo? Então quando somos cheios e devemos aí andar nele, aí nós temos uma vida plena. Continuando aqui na lição, jamais podemos extinguir, olha aí, jamais podemos extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Olha, uma vida no Espírito, diz aí, não apaguem o Espírito. Mas o que significa isso? Não extingar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. A presença do Espírito Santo é como uma chama acesa, não é? Paulo usa a palavra extinguir, que é o mesmo que fazer parar de queimar, parar de brilhar, fazer desaparecer. Tem muita gente que o Espírito Santo está apagando, extinguindo nele. E a Bíblia diz assim, ó, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito Santo. Tem gente que está perdendo, sabe, essa questão de ser cheio do Espírito Santo, ok? Então nós devemos manter a chama acesa. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos exorta, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. O que significa isso? Orar continuamente. E eu trouxe aqui um rápido comentário, não está na lição. Orar sempre sem desfalecer. Significa estar constantemente no amor de Deus, viver na sua companhia, onde quer que se estiver, tê-lo incessantemente no coração e no pensamento. Orar sem cessar é manter um desejo constante de estar com Deus, mesmo quando está envolvido em outras atividades, ou seja, onde quer que estejamos, lá no trabalho, andando pela rua, dirigindo seu carro, nós estamos em conexão com o nosso Deus e orando, não é? Orando, buscando a presença de Deus constantemente. Continuando a lição, em todo tempo precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar, perseverai em oração, e Colossenses 4,2, onde encontramos essa afirmação, esse texto bíblico. Muito bem, amados irmãos, então nós temos aqui exemplos, não é, de como é que acontece a vida abundante proposta por Jesus. Encerrando esse tópico terceiro, o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e uma vida cheia do Espírito Santo, que isso reflete também numa vida de oração. Maravilha, nós temos aqui esta lição, não é? Falando a respeito desta vida abundante proposta por Jesus, que é a fonte de vida abundante, porque Ele mesmo nos prometeu.
Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, assim, além de andarmos, em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele, Jesus, prometeu para os que creem nele como Salvador e também Senhor. Muito bem, encerramos aqui a nossa pré-aula, a lição é de número 12. Ainda nesta próxima semana estaremos estudando a última lição deste trimestre, mas queremos aqui engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério e por esse tempo abençoado e maravilhoso que o Senhor nos tem concedido de juntos podermos fazer aqui uma breve reflexão, porque as nossas aulas, quando muito, passa pouquinho de uma hora, não é? Mas de podermos estar juntos nesse tempo que é preparado pelo Senhor para juntos aprendermos aqui a palavra de Deus. O Senhor abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, que o nome de Jesus seja engrandecido. E aproveite aí, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e seja abençoado por todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando aos irmãos aqui no canal do CETADB no YouTube. Muito bem, o nosso desejo é vida abundante para você e para a sua família. E não perca a última aula deste último trimestre, a lição de número 13. E fechando aí, as promessas de Deus são infalíveis. Até lá, se Deus quiser. A paz do Senhor.